Graça e paz. Amém? Podeis tomar assento. Quantos já sabem o tema da mensagem de hoje? Amém? Eu acho que eu vi um peixinho. Diga comigo, eu acho que eu vi um peixinho. Amém? Agora todos já sabem o tema da mensagem de hoje. E eu quero começar a mensagem de hoje. Eu lembrei uma história que um professor meu da faculdade contou. Ele era doutor em história. E ele tinha feito muitas teses, escrito muitos livros. E ele contou essa história sobre um peixinho para explicar o período da Idade Média e o começo do capitalismo. Mas não tem nada a ver com Idade Média e com o capitalismo que nós vamos ver hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é uma história. Sobre a história. Sobre a Idade Média, sobre o capitalismo. O começo do capitalismo. Mas o professor ele colocou uma ilustração muito interessante e ele começou a contar sobre um peixinho. Quantos aqui já tiveram um peixinho de aquário? Não? Alguns já tiveram? Legal. E ele falou, olha, imagine uma pessoa que ela vai até um pet e lá tem vários peixinhos para vender, tem o aquário, e ele gosta muito, ele vai e compra um pequeno aquário e um peixinho. Ele volta para casa, todo feliz, com o seu aquário, com o seu peixinho, coloca água, solta o seu peixinho. E passado alguns dias, o que acontece? Como é que vocês sabem? Passado alguns dias, aquele peixinho morre. E essa pessoa, ela volta lá no pet para conversar com o dono do pet, para conversar com aquela pessoa que tinha vendido o peixinho e fala assim, olha, eu comprei o peixinho aqui, um aquário, não deu nem uma semana, nem 7 dias, o peixinho morreu, o que aconteceu? Aí o dono do pet falou assim, olha, sabe o que está faltando? Sabe o que é? Provavelmente, que ração que você deu para o peixe? Ah, eu dei dessa marca aqui, ó, eu comprei dessa daqui mais baratinha. Não é assim? Eu falei, não. Provavelmente foi isso. Você tem que dar uma ração de uma qualidade maior, melhor para o seu peixe. E aí você agora já tem um aquário, e você sai de lá com outro peixinho, e com um potinho de ração agora melhor e mais caro. Você volta para casa, você todo dia à noite vai lá e coloca um pouquinho de ração de comida para o peixe. Mas passaram-se 10 dias. Você sabe o que aconteceu? O peixinho morreu. Eu acho que vocês já conhecem a história, eu não preciso nem contar, né, gente? Passado 10 dias, aquele peixinho morreu. E aquela pessoa, ela volta para aquele pet, ele vai conversar com o dono do pet, vai falar o que aconteceu, ele explica todo o processo. Eu vim aqui a primeira vez, eu comprei um aquário, comprei um peixinho, comprei a ração. Eu dei a ração, deu 7 dias, ele morreu. E eu voltei aqui, ele falou assim, não, agora esta ração. E eu dei essa ração, mas deu 10 dias, ele morreu. O que está acontecendo? Eu pergunto, o que está acontecendo? Ele vai, olha, provavelmente, sabe o que deve ter acontecido com o seu peixinho? Você precisa levar uma bomba para fazer bolinha por causa do oxigênio, precisa movimentar a água. A água está muito parada. E agora você já tem um aquário, você já tem a melhor ração, você compra um novo peixinho, o irmão gêmeos, e você agora compra uma bomba. Você instala uma bomba lá na tomada e... Só que agora, passaram-se 20 dias, o que aconteceu? Estou falando que vocês já sabem a história. 20 dias o peixinho morreu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que está acontecendo? Responde para ele agora. Sei lá. Você volta lá naquele mesmo lugar, conversa com o dono do pet, conta toda a história, você está nervoso, você não sabe o que aconteceu, porque agora você tem um aquário, você tem um peixe, você tem a melhor ração, você tem todo o equipamento para fazer bolinhas lá, para movimentar a água, e você pergunta para ele, o que aconteceu?
E aí ele vai falar, olha, sabe o que deve ter acontecido? É que mudou o tempo. Está muito frio. Então você precisa levar agora um termômetro para você ver a temperatura da água. Você precisa controlar a temperatura da água. Porque se a água ficar muito fria, ele vai morrer. E ele leva agora um peixe, um termômetro, e ele vai controlar a temperatura da água. Passaram-se 30 dias. O que aconteceu? O peixe morreu. Pergunta o que está acontecendo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que está acontecendo? Pergunta para a pessoa que está na sua frente, cutuca ela, você sabe o que está acontecendo? O que está de errado? O que está acontecendo? Sabe, parece uma história sem fim. Cada hora é uma coisa. Você volta lá no pet de novo, conversa com o dono, ele vai contar uma outra história, ele vai te vender um outro negócio, e você vai voltar com um peixe novo e um outro equipamento, e cada hora é uma coisa diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que essa historinha não ilustra a vida de muitas pessoas? Será que essa história não ilustra a vida de muitos cristãos? Começa a frequentar a igreja. Aí, pastor, o que está acontecendo? Precisa orar mais. Pastor, o que está acontecendo? Você é ofertante, dizimista? Então, precisa ser ofertante e dizimista. Pastor, não está dando certo. Você agora precisa interceder. Cada hora... Será que alguns não estão vivendo uma vida cristã como um peixinho de aquário? Cada hora a gente para e pensa assim, mas e agora? Qual é o problema? O que eu preciso fazer agora? Uma hora é a ração, uma hora é o oxigênio, uma hora é a temperatura, cada hora é uma coisa. E quando a gente observa, cada hora a nossa vida precisa de algo a mais. Domingo, nós falamos sobre os 11 discípulos, Matias, as mulheres, e 120 pessoas que ficaram 10 dias ali esperando a promessa do Pai. E eu ressaltei algumas coisas. Eu falei, primeira coisa, eles ouviram um comando de Jesus, que estava subindo aos céus, e eles obedeceram. Eles estavam no lugar certo. Eles ficaram esperando. Eles oravam. Estavam com as pessoas certas. Eles estavam no lugar certo, com as pessoas certas. Eles obedeceram, eles esperaram, eles oraram. Eles leram a palavra. No lugar certo, com as pessoas certas, e na hora certa, as coisas aconteceram, não é isso? Quantos estavam domingo? Mas eu acho que é muita coisa, não é? É muita coisa. Pergunta para você mesmo agora, o que eu estou fazendo de errado? E se eu te falar que uma coisa só pode mudar toda a sua história? Uma coisa só que você fizer pode fazer de você um vencedor. Mas aí, pastor, eu não preciso me batizar? Eu não preciso esperar o Espírito Santo? Eu não preciso ler a Bíblia? Eu não preciso aprender a cantar? Eu não preciso aprender a pregar? Eu não preciso ser um intercessor? Eu não preciso isso, eu não preciso aquilo, eu não preciso mais aquilo outro? Diga, uma coisa pode mudar toda a minha história e fazer dela, de um fracassado, um vencedor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você é esse fracassado aí que o pastor falou aí? Fazer de um fracassado
um vencedor. Pergunta, qual é esse segredo, pastor? Eu não sei se eu conto, não. Eu falei que nós íamos entrar num novo tempo e que eu ia trazer mensagens que eu só trago e que eu só ensino para as minhas filhas. São mensagens sacerdotais para as pessoas vencerem e prosperarem muito. Você quer saber? Quantos viram lá na rede social que eu falei assim, olha, se eu te contar um segredo que mudaria a sua vida e faria de você um fracassado um vencedor, o que você faria para me retribuir? Se eu te contar um segredo hoje que muda a história da sua vida, o que você faria para me retribuir? O pastor não está falando de dízimo, não. Eu sei que você está pensando... Eu leio pensamentos, eu sei... Eu ia amar cada vez mais os meus pastores, né? Porque eu já amo o pastor Marcos e a pastora Carla. Eu ia me dedicar, sei lá, fazer o máximo de mim. O que mais você faria para me retribuir? Alguém já fez algo, ou te ensinou algo que mudou a sua vida, ou fez você entrar num novo tempo na sua vida, em um novo processo, subir um degrau importante da sua vida? Se você já teve isso, se alguém já fez algo por você, te deu algo, te ensinou algo que fez a sua vida subir a um novo nível, o que você fez para retribuir essa pessoa? Como você vai me retribuir? Deixa eu contar uma outra história. Eu lembro muito do meu avô, José, e as meninas acham muito engraçado, porque meu avô era José, e a minha avó era Encarnação, só que ela mudou o nome dela de Encarnação para Esther. E elas fazem a ligação com José, o sonhador, e a rainha Esther, e elas acham engraçado. Elas acham que, eu acho que elas até acham que ele é o José da Bíblia mesmo. Eu lembro quando meu avô, ele tinha 3 lagoas, ele gostava muito de peixe, de pescar, e às vezes a gente ia comprar peixe. Ia lá, meu avô, meu pai, e eu ia junto. Aí ele ia num lugar, comprava vários peixes. Alguém já foi comprar peixe? Para pôr na lagoa? Não peixe para fritar, para comer. Aí vinha num saco grande, amarrado, e lá cheio de água e uns peixes dentro. Uns peixes grandes, uns menores, maiores, mais ou menos uns sacos desse tamanho, bem forte o saco, resistente, e era preso com um clipes, um arame muito forte para não vazar no meio do caminho. E aí vinha com o saco, ele comprava uns 4, 5 sacos daquele com 3, 4 peixes dentro, colocava no fundo do carro, a gente voltava para casa, para a lagoa, e aí ele pegava aqueles sacos, e ele não pegava aqueles peixes, abria o saco e jogava dentro da lagoa. Ele amarrava uma linha e deixava assim bem na beiradinha da lagoa. Pergunta, por quê, pastor? Porque se soltasse aqueles peixes, assim que chegasse, soltasse aqueles peixes na água, provavelmente eles iam morrer. Era muito importante que colocasse aqueles peixes que estavam naqueles sacos ali, junto da água, ali na beira do rio, mergulhados na água, para que a temperatura começasse a ficar igual, para que não tivesse um choque. Imagine você pega um peixe, põe dentro do carro, faz uma viagem, a água vai estar muito mais quente. E aí você solta ele na água fria, aí tem um choque. Então ele passava por todo esse processo para soltar os peixes ali e para que eles pudessem viver bem ali na lagoa. Sabe, é muito comum, a gente ouve esse termo, né? Passou por uma quarentena, ficou 40 dias esperando. Sabe, esse é um termo que eu uso bastante, assim, quando alguém chega na igreja, ou então em qualquer lugar que você for, você tem que entrar no ambiente
E você, antes de fazer parte daquele ambiente, você tem que se adaptar àquele ambiente. Para depois fazer parte daquele ambiente. Tem muitos peixinhos que morrem porque soltamos direto. Não fazemos esse processo de adaptação. Diga, para eu viver um novo processo, uma nova etapa na minha vida, para eu viver em um ambiente novo, eu preciso, primeiro, me adaptar a ele. É um processo de mudança, é um processo de transição, é uma quarentena, é um processo de se adaptar a um novo ambiente. Se não tiver esse processo, muitas vezes nós morremos. Tem pessoas que querem sair de um ambiente, querem sair de um nível da sua vida, e irem para outro ambiente, para um outro nível, do dia para a noite. Sem esse preparo. E aí acabam morrendo. Diga, para toda mudança, é necessário uma adaptação. Você sabe como matar um peixinho? Nós falamos ali que os peixinhos ali toda hora morriam, não é? Eu também sei também. Você pega uma vara assim, coloca uma minhoca e você cata o peixe. Boa estratégia. Mas quantos já tiveram aqui peixinho de aquário? Quantos já tiveram? Quando você compra, o que o dono falou assim? Olha, é só 1 ou 2 bolinhas de ração, não é isso? Não é? E aí você fica pensando assim, mas e se eu der umas 4, 5 bolinhas, o que acontece? Vocês já pensaram isso? Eu ficava pensando nisso. E aí, um dia eu coloquei 4, 5 bolinhas. O que aconteceu? Matou o peixe. Não é assim? Não é assim também com o passarinho? A pessoa vai viajar, fala assim, vou viajar, então vou deixar comida aqui por uns 5 dias. Aí o passarinho faz o quê? Come tudo de uma vez. E você chega lá, ele está como? Morto, inchado, né? A mesma coisa com o peixinho. Se você der muita ração para o peixinho, o que vai acontecer? Vai morrer. Você não precisa nem ir lá no pet perguntar para o cara que vendeu para você, você já sabe. Se você der muita comida para o peixinho, o que vai acontecer? Ele vai morrer. É a primeira coisa que ele vai te ensinar sobre peixe. Dá 1 ou 2 bolinhas. Porque se você der muito, ele vai morrer. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Quando Jesus, ele vai levantar os seus discípulos, ele diz para Pedro e os seus discípulos que vai fazer deles o quê? De pescadores de peixes, vai fazer deles pescadores de homens e mulheres. Não é isso? E você sabe como é que o diabo mata os peixinhos? Dando muita comida. Sabe como é que você mata um peixinho? Sabe como é que você mata um peixinho crente? Dando muita comida para ele. O diabo sabe disso. Eu sei que foi o mesmo que ficou soprando no meu ouvido. Não, dá umas 4, 5 bolinhas. Eu sei como é que o diabo trabalha. Ele fala Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Mas você não ouve o diabo? Ouço. Ele fala, olha, faz isso. Então, é da mesma forma. Só não dá ouvido para o diabo e dá ouvido para Deus. É a mesma coisa. Do mesmo jeito. Quem fala mais, Deus ou o diabo? Vai de quem você escuta. E aí eu lembro que eu escutei o diabo, coloquei lá. No outro dia o peixe estava morto. Tem muita gente morrendo porque o diabo sabe como matar um peixinho. Tem muita gente que está dentro da igreja há muito tempo e ainda não conseguiu ter uma vida abençoada porque está no processo do peixinho. Toda hora morre. Toda hora morre. Cada 30 dias vem para o pastor. Pastor, o que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo? Tem muita gente que está preso
no mesmo processo do peixinho. Cada hora é um problema. Cada hora você tem que fazer uma coisa. Você precisa aprender a se adaptar ao ambiente. E você precisa entender como é que o diabo mata um peixinho. Sabe, a pessoa está lá no mundo, está lá no pecado, com a vida toda errada. Você fala para ela, você fala de Deus para ela. Ela abre o coração. Você traz ela para a igreja. Na semana seguinte você vai conversar com aquela pessoa, ela tem um monte de novidade, não é? Ah, porque não sei quem falou de Deus para mim, não sei quem me convidou para ir na igreja, esse me convidou para trazer uma palavra, vou trazer uma saudação lá na igreja não sei da onde. Uma semana depois está querendo fazer curso de teologia. Por que tudo isso? Porque o diabo sabe como matar um peixinho. Ele sabe que quanto mais der da palavra, quanto mais der oportunidade para você, mais você vai comer. E quanto mais você comer, mais rápido você morre. O que você está comendo não é tão importante do que quanto você está comendo. Teve uma pessoa que alguns meses atrás veio, pastor, eu vou fazer curso de teologia. Algumas semanas depois já tinha abandonado família, filho, marido. O diabo sabe como matar um peixinho. O diabo sabe como destruir um peixinho. Agora, como é que eu vou vencer isso? Porque quanto mais eu der comida para o peixinho, mais ele come e mais rápido ele morre, não é isso? A mesma coisa é com os peixinhos cristãos. Quando o diabo sabe que você foi pescado e você virou um peixinho de Jesus. Bonito, né? Peixinho de Jesus, né? Parece escolinha dos semeadores, né? Quando ele viu que você se tornou um peixinho de Jesus, ele vai começar a jogar um monte de comida para você morrer. E não tem jeito, você vai comer. Você vai comer. Se eu fosse peixinho, eu ia comer muita pizza. Se eu tivesse um peixinho, eu ia tirar ali as bordas da pizza ali na sexta-feira à noite. Come um pouquinho também de borda de pizza, vai ver o que é bom. Tudo que você der para o peixe, ele vai comer. E é por isso que muitos cristãos estão morrendo. Estão cheios da palavra. Preste muita atenção que eu não estou falando de uma palavra ruim. Não é um alimento ruim que mata os novos peixinhos. É o excesso de comida que mata os peixinhos. Pergunta, pastor, o que eu faço então? Como eu já sei, eu já fiz a pergunta para vocês, como você me retribuiria? Vocês não falaram nada, a não ser a irmã. Mesmo assim eu vou contar o segredo. Posso contar o segredo? Vou contar o segredo então. Você vai falar assim, não acredito que o segredo é esse. Alguns vão falar assim, mas a lista de domingo era tão grande para os discípulos. Está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Estar esperando, orando, lendo a palavra, se preparando para ser uma testemunha. E agora, uma palavra, um segredo vai fazer toda a diferença na minha vida? Sabe por quê? Este segredo, ele não só vai fazer com que você vença a estratégia do inimigo, que é te matar como um peixinho, com muita comida, mas vai fazer com que você se torne de um fracassado, um vencedor. Você quer saber o segredo? Já percebi que você não vai me dar nada de
de retribuição e de recompensa, mas eu vou falar qual é o segredo. Alguém faz ideia? Porque depois que aí eu falo, sabia, pastor disso. Conheço vocês. Conheço vocês. Posso falar? Ninguém sabe, ninguém tem ideia. Quantos entendem que a maioria dos cristãos estão nesse processo de morre e vive, morto e vivo, morto e vivo? Não é a maioria está assim, dos cristãos? A maioria não é um peixinho no aquário que dura 7 dias, dura 10 dias, dura 20 dias, dura 30 dias, mas está sempre morrendo. A maioria dos cristãos não é um peixinho que está morrendo? Sim ou não? A maioria dos cristãos não se preparam em um processo de mudança e morrem no processo de mudança, porque querem uma mudança rápida e brusca. Todo ambiente tem doenças. O peixe que foi comprado lá, que veio no saco, aquele lugar tem doenças. A lagoa do meu avô também tem doenças. Só que as doenças são diferentes. O peixe que está lá para ser vendido, ele já é forte e resistente contra as doenças de lá. Agora, contra as doenças da lagoa, ele ainda não está acostumado, ele ainda não criou anticorpos. Para cada lugar, você vai ter que se fortalecer, criar anticorpos, ter ideias, estratégias para viver, sobreviver e vencer. É como, por exemplo, o peixinho que está lá na lagoa, o peixinho que está lá para ser vendido, e o peixe que está na lagoa, são ambientes totalmente diferentes. Lá o ambiente é controlado, mas tem doenças. Aqui já é um ambiente natural. Direto apareciam umas garças lá, uns pássaros para comer os peixes, e acabava com os peixes do meu avô. Lá não tinha isso. Então a maioria dos cristãos estão num processo de morre a cada 7, 10, 15, 20, 30 dias. Estão sempre neste processo de morre. Qual é o problema agora? Mais uma chance. Ou eu estou enganado? A maioria, então diga comigo, se você concorda, diga comigo, a maioria dos cristãos estão em um processo de morte. Eles estão sempre começando e recomeçando, e não chegam a lugar nenhum. A maioria dos peixinhos estão sendo mortos por causa de excesso de comida. A pessoa conhece a Deus e fica estagnada, impactada. Ela vai ler a Bíblia toda, vai fazer curso de teologia. Eu olho a medicina e eu fico encantado com a medicina, mas não é por causa disso que eu vou fazer medicina. Cada um no seu lugar, né? A pessoa vem falar para mim, pastor, eu vou fazer teologia. Eu falo, por que você não faz medicina? Engenharia. Vai ser muito mais útil para você. Mas a pessoa conheceu a Cristo, se tornou um peixinho, vem a estratégia do inimigo. Vai ler a Bíblia toda, vai fazer curso de teologia, vai conhecer todos os palestrantes que tem na internet. Vai na biblioteca, vai comprar um monte de livro. Vai conversar com todos os amigos que são crentes. Vai visitar todas as igrejas. Não é assim? Aí alguns, não, você veio aqui, puxa, como é importante a sua visita aqui. Irmão, vem aqui, dá uma palavra. Você tem que ficar aqui. Não é assim? A maioria dos peixinhos estão num processo de sempre recomeçar e estão sempre na armadilha de morrerem de tanto comer. Por isso, a estratégia de hoje, além de te tirar deste processo, de estar sempre recomeçando e cair na armadilha do inimigo, que é a armadilha da religiosidade, de saber tudo sobre Bíblia, conhecer todos os palestrantes, ler toda a Bíblia, ter vários livros e estar morto. Posso contar o segredo agora? Você não pensou como você pode me retribuir? Eu posso falar como você pode me retribuir? Você já sabe que não é dízimo, né? Já.
Porque pastor, se fala alguma coisa assim, retribuir, já pensa que é dízimo, né? A gente não pensa só nisso, né? Mas a maioria das pessoas que vem na igreja só pensa em dinheiro, em prosperidade. Então já descartei. Você não precisa me retribuir com dízimo. Isso é com você e Deus. Aqui todo mundo sabe. Para ser líder precisa ser uma bênção, precisa ser um abençoador. Mas se você não quer ser dizimista, o problema é seu. Nunca vai ser meu. Então já descartamos. Diga, eu não preciso retribuir o pastor com o dízimo. Pergunta, como é que eu posso te retribuir, pastor? Posso falar? Tem certeza? Vai ser muito simples a forma de você me retribuir. Eu gostaria que você me retribuísse este grande segredo que vai te tirar desta armadilha de recomeçar e de ser cheio de comida e morrer como um peixe gordo, um peixe boi, é você obedecendo ela. Se você entendeu que os peixinhos ficam presos a sempre recomeçar, se você entendeu que a principal armadilha do inimigo é usar pessoas para te encher de comida até você não aguentar mais e morrer cheio de palavra, você vai obedecer. A retribuição que eu te peço para te falar sobre isso, porque eu vou falar e eu vou te explicar. Muitas pessoas já te falaram sobre isso, mas nunca te explicaram direito. Mas eu estou te ensinando aquilo que os sacerdotes ensinam somente aos seus filhos. E eu faço isso, sabe por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Eu sou feliz para fazer isso. Muito feliz. Então, os peixinhos ficam presos a recomeçar. E são mortos com excesso de comida. Acho que eu não vou falar, não. Vou falar só para minhas filhas mesmo. Deixa para lá essa mensagem. Diga meditação. Eu já posso ler os pensamentos. Eu sabia. A maioria está assim, sabia. Este é o segredo. Esta é a palavra que pode fazer de um fracassado um vencedor. Tem um pastor muito conhecido, um homem muito ungido, que ele fala, no começo do meu ministério, eu orava 3, 4 horas, hoje não dá tempo nem de orar 5 minutos. E tem pessoas que acham que o segredo é orar, que o segredo é jejuar, que o segredo é frequentar a igreja, que o segredo é ler a Bíblia toda, que o segredo é ouvir todo mundo por aí. Diga, o segredo é meditar. O maior conquistador, o referencial bíblico de maior conquistador, quem é? Quem? Josué. E Deus falou para ele 3 coisas. Esforça-te, tem bom ânimo e medita. Agora esforça-te. Você escuta em todo lugar. Tem bom ânimo, você escuta em todo lugar. Agora medita, você não escuta em todos os lugares e dificilmente você vai ser entendido, vai ser explicado como eu vou te explicar agora. Porque uma diferença tem em estudar e comer tudo que te derem para meditar. Como é que o peixinho morre? Quando ele fica preso sempre em recomeçar e quando ele come tudo aquilo que dão para ele. Por isso, meditar não significa ler a Bíblia. Meditar não significa fazer um curso de teologia. Meditar não significa você ouvir todos os grandes pastores e os maiores ungidos que tem. Isso é estudo. Isso é ficar cheio como um peixinho. Agora pergunta, mas como eu medito, pastor? A forma de meditar, ela acontece da seguinte forma.
Todo mundo conhece a história. O boi, ele passa o dia todo comendo grama, capim. Chega à noite, ele deita, no final da tarde ele já deita, ele começa a regurgitar e mastigar de novo e engole. E todo mundo ouviu já que meditação é esse processo. De você pegar algo que você aprendeu, colocar para fora, triturar ainda mais, tirar ainda mais os nutrientes e aí depois engolir de novo. O processo mais importante da vaca não é ela passar o dia todo comendo, mas é no final da tarde e à noite ela colocar o capim para fora e ela mastigar de novo, triturar ainda mais, tirar ainda tudo aquilo que tem de nutrientes e engolir de novo. O processo da meditação não é o de comer, mas é o de você colocar para fora e mastigar o máximo aquilo. Por que que muitas pessoas se tornam religiosos, estão presos nesse processo de recomeçar, e estão mortos espiritualmente porque comeram demais? Simplesmente porque comeram demais. Agora, meditar é diferente. Se você pegar a palavra de domingo agora, e você passar 2, 3 dias meditando sobre ela, isso é meditação. Não é você sair no domingo à noite vazio e ir em outra igreja, ligar o canal da televisão, procurar um outro pastor, uma profeta, uma palestra na internet. Isso só vai te encher e te matar. Eu não estou falando que eles são ruins, não. Eu não estou falando que eles são ruins, não. Eu estou falando que não é eles que estão errados. São os peixinhos novos e imaturos que não conhecem a estratégia do inimigo, que comem demais e acabam morrendo. Se você sai de uma reunião como essa, e aí você fala, quem é o maior referencial de vencedor e conquistador? Josué, não é isso? Tem um livro aqui de Josué, ó. Olha o tamanho que é. Olha o tamanho que é o livro de Josué. Você sabe assim, se esse é o cara, eu vou estudar ele. O pastor falou sobre ele. Eu vou meditar sobre ele. Agora, tem alguém estudando Gênesis. O pastor está falando de Josué, a pessoa está a semana toda além do Gênesis. Nós ficamos 1 ano e meio estudando o discipulado de Cristo, enquanto nós estamos lendo e estudando. Tem o projeto do obreiro sobre os 4 evangelhos, o animal. Eu estou falando do peixinho, gente. O peixinho está estudando Apocalipse. Ele vai vencer ou ele vai perder? E ele se sente vazio ainda, sabe por quê? Porque o que enche, o que nutre o boi e a vaca, não é ele ter comido, é ele regurgitar e comer de novo. É isso que dá o processo dele se sentir cheio, alimentado, forte, com vitamina. Se você quer crescer, o segredo é meditar. O pastor, diga, ô pastor, me leva até os campos verdejantes, até as águas tranquilas. E se eu comer e beber a água e meditar sobre isso, eu vou crescer. Se você for para outro território, o pastor está falando sobre os discípulos de Cristo, mas se você for falar sobre outra coisa, não vai te encher, não vai te nutrir, só vai te matar. Quantos conhecem o apóstolo Gerson? Ele é o meu pastor. Sabe por que eu cresci? Porque eu meditei na palavra do meu pastor. Eu conheço muitos outros pastores, muitos outros apóstolos, alguns que nem ele, alguns melhores e muitos piores. Mas eu meditar na palavra
de um apóstolo que é maior do que ele, não é meditação e não vai fazer de mim um vencedor. Eu posso conhecer apóstolos maiores. Eu posso estudar a palavra de outros apóstolos. Mas eu estudar não faz de mim um vencedor. Faz de mim uma pessoa com conhecimento. E se eu não tomar cuidado, um peixinho morto. Por isso, o que me fez crescer não foi ler a Bíblia. Não foi ir em congressos. Porque o crente está assim, agora eu preciso me batizar, né, pastor? Precisa se batizar. Agora eu preciso receber o Espírito Santo. Precisa receber o Espírito Santo. Agora eu preciso ler a Bíblia, né, pastor? Agora eu preciso interceder, né, pastor? Agora eu preciso evangelizar. Agora eu preciso ir num acampamento, né, pastor? Em um encontro, em um congresso. Pastor, agora eu preciso ir para Jerusalém, Israel. Nada disso vai te fazer um vencedor, um conquistador. Só meditar na palavra. Isso seja em qual área que você estiver. A Bíblia fala que se você meditar, os Salmos diz, se você meditar no testemunho do seu mestre, do seu pastor, você será até melhor do que ele. Quantos querem ser melhor do que eu? Por favor, levanta sua mão. Não que seja tão difícil assim, mas a única coisa que faz você ser melhor do que os seus professores, do que os seus pais, do que o seu pastor, é meditar na palavra. Tem pessoas que vêm para mim, pastor, eu vou fazer um curso de 5.000. Pastor, eu vou fazer um curso não sei do que. Não vai te levar a lugar nenhum. Eu não estou falando que estudar não é importante, mas estudar tem a sua medida. Agora, meditar é o que vai fazer de você forte e valente para conquistar e avançar. Conhecimento é importante, mas ele pode te matar. Sabe qual é a diferença do remédio para o veneno? Diga a quantidade. A maioria dos remédios são veneno. A maioria dos remédios, se não for controlado, vicia, destrói, mata. A diferença entre o remédio que te cura e o veneno que te mata é a quantidade. Conhecimento tem que ter na medida certa, senão se torna um religioso vazio, que morre cheio de comida. Agora, se você meditar, vai fazer a diferença. Por isso, quando meu pastor ele ministra e ele fala sobre um texto, eu vou ler de novo aquele texto. O que vai dar resultado é eu orar em cima daquela palavra, é eu meditar naquela palavra, é eu pensar, é eu o máximo daquela palavra. Por isso, a mensagem de hoje é tão simples, mas muitos vão continuar recomeçando. Agora eu preciso orar ajoelhado. Agora eu preciso procurar outra igreja, outro pastor. E cada hora está recomeçando de um jeito. Com as esperanças, pensando que agora vai dar certo. E o peixinho não tem jeito. O peixinho, ele não nasceu para viver em um aquário. Ele vai morrer. Pode demorar 7 dias. Ou 40 dias. Eu lembro que quando eu casei, tinha os enfeites, minha mãe fez uns aquários e colocou uns peixes lá. E aí no final todo mundo, ai que legal, com a minha mãe aqui posso levar os peixinhos, né? Coisa de pobre que quer levar as florzinhas, quer levar tudo, né? Vai na festa, quer levar de tudo, né? A bolsa vira uma marmita, coloca bolo, né? A pessoa vai para a festa, para o casamento, quer levar as lembrancinhas, quer levar tudo. E aí tinha lá vários vasos assim no corredor. E aí mesmo, não, pode pegar, leva. Um levou um peixe aqui, outro levou para o filho, outro levou para não sei para quem. E aí uma semana depois morreu. E o peixinho lá morreu. Teve um peixinho que ficou mais de ano. Mas sabe o que aconteceu com ele? Morreu também. Porque peixe não foi criado para viver em aquário. Crente não foi criado para viver dentro da igreja.
Por isso, você pode continuar nesse processo de sempre recomeçar. Agora eu tenho uma ideia nova. Agora eu recebi uma revelação. O profeta falou que eu preciso agora orar. Naamã, que precisava tomar um banho para se livrar do orgulho, ele entendeu que o processo não era o mergulho, mas era a obediência. E ele volta para falar com o profeta. E ele diz, olha, sabe o que é? É que o meu rei, ele se prostra diante de imagens e eu estou junto. E ele era idólatra, por causa da idolatria havia lepra. Então para de ficar recomeçando. Para de ir lá no pet e ficar perguntando. Tem pessoa que toda semana diz, pastor, o que está acontecendo agora? Mas não aguento mais, pastor. Está sempre recomeçando. Uma hora é o filho, uma hora é o esposo, uma hora, geralmente é sempre o pastor, a igreja, uma hora é o governo. Cada hora é uma estratégia nova que precisa mudar, é algo diferente que precisa fazer e nunca resolve. É sempre o crente religioso que ouve, come. Eu só quero ensinar uma coisa para as minhas filhas. Ensinar elas a meditar. Se eu conseguir fazer e ensinar você a meditar, sem ser um religioso, sem ficar cheio de comida e morrer um peixinho gordo, para mim já valeu a pena. Vou dar um exemplo para vocês, para terminar. Tiveram as crianças os 10 mandamentos, não tiveram? A aula aí dos 10 mandamentos. Cada criança teve que decorar um. Eu estou procurando com que as minhas filhas decorem os 10. E elas estão nesse processo de ficar uma semana, de além de decorar os 2 que elas tinham, decorar os outros. Porque isso é meditação. As professoras delas, ensinaram os 10 mandamentos. Não adianta eu achar que eu sou bom e eu vou ensinar agora 618 leis do Torá, da antiga lei. Eu tenho que ensinar e fazer as minhas filhas aprender a meditar. As professoras, os semeadores ensinou sobre os 10 mandamentos. Eu não preciso ensinar de novo. Eu preciso ensinar elas a meditar. E aí vira e mexe, a gente traz uma ilustração. Algo que acontece na vida delas. A gente ora sobre os 10 mandamentos. Então a gente ora, a gente medita, a gente conversa. A gente tira experiências do dia a dia sobre os 10 mandamentos. Porque é meditar que vai fazer com que elas cresçam e que elas conquistem. Quantos entenderam? Eu sei que vocês ficaram frustrados porque vocês achavam que tinha que viajar até Marte. Assim, pastor, vai dar uma... Se fosse até Marte eu ia tentar, mas como meditar é tão fácil. Outro dia eu começo. Outro dia eu medito. Começo a meditar hoje. Se coloca de pé para a gente ler um versículo para a gente encerrar. E nós vamos começar a meditar. Diga, eu acho que eu vi um peixinho. Diga, eu sou um peixinho que está escrevendo uma nova história. E esta nova história não tem uma página para recomeçar. E eu não vou cair na armadilha de Satanás e seus religiosos. A partir de hoje, a prioridade na minha vida é meditar sobre aquilo, sobre o alimento que os meus pastores me deram. Eu vou ler só, minha tradução não é tão legal, mas em Josué capítulo 1, versículo 8, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Sabe por que Deus fala para ele meditar naquele livro? Porque aquele livro
Era o livro que o pastor dele tinha escrito. Deus não falou para Josué estudar os livros dos caldeus, não. A cultura antiga, não. Deus falou para ele, medita no livro que o seu pastor escreveu. Porque estudar é uma coisa, meditar é outra. Se você ainda não leu os livros do seu pastor, a igreja verdadeira, se você não leu ainda os livros da igreja que você faz parte, Restituição, A Força de 2 ou 3, os livretos, a apostila, só hoje eu vou cobrar R$30 cada um. Porque é muita safadeza você ainda não ter feito isso. Então eu vou cobrar mais caro de você. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não sei ler, mas está tendo um projeto que vai virar em áudio, você vai poder ouvir. Medita naquilo que foi ministrado no domingo, medita no que foi ministrado hoje, e aí você vai prosperar. Tem gente que vê assim, pastor, ouvi uma palestra lá, sobrenatural. Quanta unção. Irmão, você acha que eu vou ficar com ciúmes, com inveja? Se fosse assim, não tem muitos apóstolos melhores que o apóstolo Gerson? Não é? Só que ele é o meu pastor, é o meu apóstolo, o nosso apóstolo. E o que vai fazer eu crescer é meditar na palavra, no testemunho dele. Eu ficar babando o ovo para os outros, não vai resolver minha vida, não. Tem muitas outras igrejas que são melhores do que a nossa. E tem um monte que é muito pior do que a nossa. Eu ficar babando ovo para os outros, ficar babando ovo para outro pastor, para outro livro, para outra igreja. Não é ciúmes, não é inveja, muito menos competição. Mas eu entendi o segredo, que se eu meditar na palavra que Deus passa e sai da boca do meu pastor, eu vou crescer. E se você entender isso hoje, vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós lemos o texto aqui e você viu a diferença que foi na vida de Josué. Mas vai de cada um. Se você quiser, eu vou até falar, o segredo é ir até Marte. Um dia eu vou até Marte, porque o segredo é ir até Marte. Eu não fui ainda. Se alguém quiser ir junto, a gente vai junto. O segredo não é essas ideias loucas, não. Deus é simples. As coisas são fáceis. É muito mais fácil, muito mais simples do que a gente pensa. É só meditar. Diga para a pessoa que está do seu lado, é só meditar.